E aí, vamos continuar? Você não dorme, não? Bora aqui. Solidariedade passiva. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja, tenho só um credorzinho e eu tenho, colocar aqui, B, C e D, e vários devedores. Então, esse A pode exigir só do B ou pode dividir, ó gente, exigir. Ah, pessoa de língua presa, ô senhor, tá? O A pode exigir do B ou do C ou do D. Ele pode escolher, porque é todo mundo solidário, tá bom? Então, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Não é porque o B pagou parcialmente que ele vai se eximir, tá? Todo mundo continua. Não importará a renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Então, numa eventual ação de cobrança, tá, pelo credor, se ele ajuizar somente contra o B, não importará a renúncia da solidariedade. Não está dizendo que ele está renunciando a C, que ele está renunciando a D. Não, porque como eles são solidários, ele não pode cobrar de quem ele quiser. É a mesma forma, ele pode colocar o B aqui, ó, só no polo passivo. Vai que ele sabe que só o B tem dinheiro para pagar ele, né? Isso pode acontecer, ok? E aí, o que vai acontecer neste caso aqui? Vamos lá para processo civil, já vamos adiantar aqui. Pode acontecer isso aqui, ó. Chamamento ao processo. Chamamento ao processo, tá? Depois a gente vê isso aqui lá em processo civil. Isso aqui é uma forma de intervenção de terceiros, tá certo? Mas não vem ao caso aqui agora. 276. Se um dos devedores solidários falecer, deixando herdeiros, quem estava devendo que morreu, nenhum destes quem? Herdeiros, será obrigado a pagar, se não a cota que corresponder ao seu quinhão. Se não a cota que corresponder ao seu quinhão, porque o povo morre e deixa dívida, né? E aí, tem que ir exatamente na cota. Ali, quando era solidariedade ativa, era para receber. Aí todo mundo assim, ah, que sacanagem, né? Vai receber só a cota parte do quinhão. Ah, vai ter que receber tudo. Não. Mas vai pagar também. Vai lá para a solidariedade passiva, aí ninguém quer pagar, né? Então, vamos embora aqui, dá César o que é de César. Então, daqui a mesma coisa. Se não a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Ele está dizendo do espólio, tá bom? Todos reunidos, ok? Né? Que o espólio, na verdade, é a massa de bens. Então, o espólio que vai responder de forma patrimonial e de forma pessoal os herdeiros. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão, ó o perdão aqui de novo, perdão da dívida, por ele obtida, não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. O pagamento parcial por um dos devedores e a remissão por ele obtida, a gente tem que ler com muita calma, porque ler na doida, né? Ah, não entendi. Dá para entender. É ler com calma também. É muita leitura de lei. Mas tem que ler com calma, entendendo o que o Código Civil está dizendo para a gente. Não adianta ler na pressa, ler corrido. Tem que ler devagar e marcando e entendendo. Porque não adianta nada decorar. Se decorar na hora que chegar e a FGV te der um casinho, porque agora as provas são assim, te dá um caso, já falei isso, não sei nem quantas vezes, já até perdi as contas de quantas vezes falei isso. Te dá um caso e você tem que encaixar a lei dentro daquele caso. Porque a advocacia na prática é essa, meu filho. É desse jeito que acontece na vida real, na real life, tá? Ó, o pagamento parcial feito por um dos devedores. Vamos por partes. Credor, devedor. Devedores. O pagamento parcial feito por um dos devedores. Esse aqui pagou.
e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores. Continua devendo, se não até a concorrência da quantia paga ou relevada, tá? Se não até a concorrência da quantia paga ou relevada. Todo vai continuar devendo do mesmo jeito. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários ou credor, ou seja, esse aqui veio e combinou um negócio aqui com esse. Só que não pode prejudicar nem esse, nem esse. Rapaz, o que vocês combinaram entre vocês dois aqui fica com vocês, tá? Ok? Sem o consentimento desses dois aqui, não pode. Não pode. 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores, por culpa solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, por culpa de um dos devedores, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Ou seja, se um deles, deixa eu apagar isso aqui porque ficou muito rabiscado, mas bota aqui, ó. A é o nosso credor. B, C e D são os devedores solidários, certo? Certo. Então, o que aconteceu aqui nessa pataquada? O B, por culpa, bora aí uma culpa, ele ficou impossibilitado de cumprir a obrigação, impossibilitando a prestação por culpa de uns devedores solidários. Quem vai ter que segurar essa, né, segura essa bucha aí são os outros. Quem vai ter que segurar essa pendenga, essa lambança, são os outros. Só que, pelas perdas e danos, só o B que vai segurar agora, tá? Os outros vão responder ali pela prestação que ele tinha que ter cumprido e ficou impossibilitado por culpa dele. Atenção, que é por culpa. Essa impossibilidade aqui é por culpa, tá bom? Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um. Mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida, tá? Todo mundo responde pelos juros de mora, ainda que a obrigação tenha sido proposta somente a um. Mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida, tá? Então, aquele culpado que fez o que não devia, ele vai responder aos outros. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções. O devedor demandado, aquele que foi demandado nessa açãozinha aqui, ó, pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro co-devedor. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de alguns ou de todos. Gente, isso aqui, esse dispositivo aqui, ó, esse dispositivo aqui, marca, mas vocês marcam isso aqui com gosto, porque a renúncia à solidariedade cai demais, tá? Essa questão, se o credor pode renunciar, cai, e cai muito, tá bom? Cai bastante, tá? Então marca, mas marca com vontade. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Tá bom? Mais artigo pra gente ler. Eu falei que é muito artigo mesmo. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota. Claro, eu tô pagando aqui, agora vocês vão me pagar. Dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os co-devedores, tá? Então, vamos supor aqui que A tem B, C e D. Aí, o que aconteceu? B pagou para todo mundo. A dívida era de 30 mil? Vou colocar de 20 mil. Dívida era de 20 mil. Oh, meu pai.
Aí, B foi lá e, pof, matou aqui, ó. Pagou pro A. O que que vai fazer agora? Vai cobrar 10 daqui, 10 de cá. Tá? Basicamente é isso. Se ele pagou, então ele vai cobrar de quem está devendo para ele. Ele pagou em nome de todo mundo. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela, para com aquele que pagar. Então, em relação à solidariedade passiva, a gente já leu os principais dispositivos que serão cobrados. São todos esses dispositivos aqui que são os mais cobrados, aqueles que vocês têm que saber. Então, eu vou encerrando aqui a questão sobre solidariedade e daqui a pouco a gente volta para mais coisa.